Todo louvor ao nosso grande Pai, ao nosso Senhor. E a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor é bem clara quando ela fala não ameis o mundo. E por que não amar o mundo? Vamos então entender. Todo mundo, todo sistema que nós vemos, ele é inspirado pelo maligno. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então o mundo começou a ser organizado pelos descendentes de Caim, que fizeram cidades para habitarem. E Deus não queria isso. Deus queria que cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada família, filhos, tivesse o seu lugarzinho ali, plantassem, colhessem, e vivessem uma vida de liberdade. Mas o inimigo inspirou a descendência de Caim, que estava, infelizmente, contaminada, para construírem cidades, ajuntando pessoas. E construindo cidades se aumenta a iniquidade, construindo cidades se vai para a carnalidade, e todas as coisas que acontecem em uma cidade é para afastar as pessoas de Deus. A diversão, o lazer, tudo isso. Não que todo lazer é ruim, tem o lazer que é bom, você passear é bom. Mas o grande problema é que fez com que todas as pessoas passassem a viver uma vida fora da presença de Deus. Ou seja, quem vive numa cidade tem muito pouco tempo de buscar Deus, tem muita distração e muitas opções, e para Deus é o resto. Isso quando tem o resto, infelizmente. E quando o crente ele começa a perder aquele primeiro amor, ele começa a se encantar novamente com o mundo. Ele começa a trocar Deus por coisas banais, ele deixa Deus sempre em segundo plano. Se ele tem, eu já vi, vou dar um exemplo para você rapidinho aqui. Tem pessoas que vai na quarta-feira no mercado, no dia de culto. Ela teve segunda e terça para ir, mas por que ela vai no dia do culto? Então, é um exemplo, o que o mundo faz no coração da pessoa. E por trás de tudo está o inimigo. Não consegui ir na terça-feira ou na segunda-feira, porque muitas vezes o inimigo desestimulou essa pessoa, mas no dia do culto ela vai. No dia do culto até o inimigo empurra. Ele começa já dizendo desde manhã: hoje tem mercado, hein? Hoje é dia de ir para o mercado. Infelizmente, é isso que acontece. O inimigo, ele já sabe como trabalhar na vida da pessoa. E a pessoa cai uma vez, vai cair uma segunda e vai continuar caindo a vida toda. Infelizmente, quem ama o mundo, tem pessoas que deixam Deus por causa de baladas, jovens. Tem aquela moça que era uma bênção na igreja, que orava, que fazia a obra, que ajudava muito na obra de Deus, e de repente, por causa de um rapaz, ela sai da igreja, um rapaz do mundo, uma pessoa que não pertence a Deus, e ela volta para o mundo e passa a amar o mundo. É como a mulher de Ló, que amava tanto a vida que ela tinha ali, naquela cidade que foi destruída por Deus, que ela não conseguiu obedecer a palavra que era para ir, nem olhar para trás. E ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Eu quero que você entenda: o mundo, ele jaz no maligno. A maioria das coisas desse mundo é para te tirar da presença de Deus. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ou seja, foi tudo isso inspirado pelo inimigo para te afastar de uma vida espiritual, para te afastar de uma vida com Deus. E é por isso que nós devemos, em nome de Jesus, deixar o mundo no seu lugar. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E a Bíblia diz no versículo 17 e 18: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí, você quer ser uma pessoa que vai permanecer para sempre? Faça a vontade de Deus. Nunca coloca as coisas desse mundo, nunca coloca as coisas materiais em primeiro lugar, os prazeres desta vida, não. Em nome de Jesus Cristo, o mundo vai te oferecer muitas coisas, vai te inspirar muitas coisas. Aqueles que falam assim: eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu não tenho tempo para servir a Deus. Porque o mundo estimula a pessoa a buscar riquezas, a
trocar cada vez um carro melhor, uma casa melhor e maior, né? Trocar aquilo que você já tem de bom para algo melhor. E a pessoa nesse afã, a pessoa nesse esforço e nessa correria, esquece que é um ser espiritual, não se alimenta espiritualmente. E daí a pouco, tudo aquilo que ela conseguiu, ela acaba perdendo. E nós cansamos de ver esse filme rodar várias vezes. A pessoa luta e depois ela perde tudo. Sabe por quê? Porque se você não tiver estrutura espiritual, nada na tua vida te sustenta. Nada na tua vida vai dar certo como devia dar. Não ame o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se tornam anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O que é anticristo? É aquela pessoa que não vive como Cristo, que vive ao contrário de Jesus. Como é que Jesus viveu? Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos, libertando os oprimidos por Satanás. Jesus, ele disse: ó Pai, eu desci para fazer a tua vontade, ou seja, o prazer e o deleite do Senhor era fazer a vontade do Pai. Algumas vezes os discípulos falavam para ele: Senhor, o Senhor não comeu, o Senhor não se alimentou. E ele dizia claramente para eles: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, se você quer ser uma pessoa abençoada, viva como Jesus, porque senão você vai viver como muitos anticristos, pessoas que são totalmente contrários, né, ao ensino de Cristo. E hoje há uma vertente na igreja, até mesmo pastores, que são contrários aos ensinos do Senhor. Parece impossível, mas não é. Existem aqueles que ensinam exatamente o contrário daquilo que Jesus falou. Jesus falava assim: orai para que não entreis em tentação. Eu já vi um pastor falando que nem é bom orar muito, né? Eu já vi um pastor famoso aí da televisão falando que nem precisa orar muito, você só precisa tomar posse. Então nós vemos pessoas na igreja, pastores, obreiros sendo anticristos, ou seja, são aqueles que trazem o ensino contrário a Cristo. Falam no nome dele, mas a sua vida é completamente contrária, não tem compromisso com Deus, não leva Deus a sério, não obedece a sua palavra, só faz aquilo que quer. Infelizmente, muitos têm se feito, está aqui, ó, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E aquela pessoa que você conhece, mas só tem cargo, não tem caráter. É aquela pessoa que você conhece e que você muitas vezes vai se escandalizar ou já se escandalizou. E se tiver alguém que você está aí fraco, caído, desanimado, porque você está escandalizado com o pecado de alguém, em nome de Jesus, você está pecando também. Você está olhando para o pecado do outro e está esquecendo que você tem que olhar para Jesus. O pecado que o homem fez, Deus vai corrigi-lo. A Bíblia diz: tudo aquilo que você planta, você também colhe. Ele vai colher. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda. Saia dessa de ficar olhando a vida dos outros e sendo desestimulado, desanimado. Ah, pastor, é porque foi uma coisa que falou muito forte no meu coração. É um trauma que eu tenho na minha vida por causa do pastor ou por causa daquela pessoa da igreja que eu gostava tanto, acreditava, confiava tanto nessa pessoa. Eu me desapontei e hoje estou uma pessoa desanimada. Em nome de Jesus, acorda para a vida, porque a responsabilidade pela sua salvação é tua. Em nome de Jesus, naquele dia não terá desculpa. O Senhor vai estar conosco e não haverá desculpa. Hoje tem desculpa, mas eu quero ver diante de Deus. Então pare de olhar para os outros e comece a caminhar. Muitos têm se feito anticristo, mas o Senhor tem nos chamado para olhar para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. E no versículo 19 e 20 diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, é Ele que nos guia, é Ele que nos inspira. Se buscarmos o Espírito Santo, não ficaremos enganados. Se buscarmos o Espírito Santo, não vamos ficar desesperados com a situação que nós vemos, não vamos nos escandalizar. Se buscarmos o Espírito Santo, Ele vai nos levar sempre, sempre, sempre à presença do Senhor Jesus Cristo. E na presença do Senhor, além de ter abundante alegria, na presença do Senhor, nós sempre teremos paz e ficaremos firmes para sempre no caminho do Senhor. Então continue buscando a Deus e cuidado com o mundo. Seja crente de verdade. Como é que está a tua vida? Você tem tido tempo para Deus? Você tem buscado a Deus? Ou você só tem falado igual um papagaio? É hora de se arrepender, é hora de se voltar.
porque a fé sem obra é morta, não vale nada. Mas se você quiser, você pode ser uma bênção, pode viver uma vida abençoada na presença de Deus. O Senhor olhou para Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e seja uma bênção. Por que ele disse essa frase, anda na minha presença e seja uma bênção? Porque é impossível andar na presença de Deus e não ser uma bênção. Todos que andam na presença de Deus, todos que vivem a presença de Deus são bênçãos de Deus. Mas se você não tem tido essa experiência, o Espírito Santo está te convidando para ser uma bênção na presença de Deus, para deixar o mundo, deixar as ilusões dessa vida, e se voltar de corpo, alma e coração, ter com o Senhor uma aliança, um compromisso, para que você seja uma pessoa mais que vencedora, mais que feliz, uma pessoa abençoada e abençoadora, em nome do Senhor Jesus.